Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre Poder Executivo Distrital. Vamos ver alguns artigos referentes ao governador e vice-governador do DF, né? Só assim, para título de atualização. Quem é o governador do DF? Bom, a gente teve uma polêmica aí envolvendo o governador do DF. Recentemente, eu vi hoje, tá? O governador do DF, que é o Ibanez Rocha, ele voltou pro cargo, tá? E ele é o atual governador do Distrito Federal. E quem é o vice-governador do DF? No caso, a vice-governadora do DF hoje é a Celina Leão. Ela foi deputada distrital aqui na Câmara Legislativa do DF e é a vice-governadora do DF. Então, nós vamos falar um pouco sobre eles hoje no vídeo, tá certo? Então, artigo 87. O poder executivo é exercido pelo governador do Distrito Federal, auxiliado pelos secretários de Estado do Distrito Federal. Se falar que é auxiliado pelos administradores regionais do Distrito Federal, tá errado, ok? Então vamos lá, observação. O poder executivo distrital, ele é exercido pelo governador do Distrito Federal, auxiliado pelos secretários de Estado do Distrito Federal. Tranquilo? Artigo 88. A eleição do governador e do vice-governador do Distrito Federal realizar-se-á 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, observação. A eleição do governador e do vice-governador do DF será feita quando? Será feita 90 dias antes, marque essa palavra antes do término do mandato de seus antecessores. Marque a palavra antecessores. E a posse irá ocorrer no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, nós tivemos recentemente uma eleição para governador e vice-governador do Distrito Federal. Ela ocorreu em 2022 e a posse deles ocorreu dia 1º de janeiro do ano de 2023, ok? Então, a eleição é feita 90 dias antes do término do mandato dos antecessores. Parágrafo 1º. A eleição do governador do DF importará a do vice-governador com ele registrado. Então, observação. A eleição do governador do Distrito Federal implica na eleição
implica, né, na eleição do vice-governador do DF com ele registrado. Então, os dois andam juntos na hora da eleição, né? Se o governador do DF vai ser eleito, né, vai ter uma eleição para ele, vai ter uma eleição junto em relação ao vice-governador do Distrito Federal. A eleição do governador do Distrito Federal é feita por sufrágio universal e por voto direto e secreto. Então, observação: a eleição do governador do Distrito Federal, como ela é feita? Ela é feita por sufrágio, universal e por voto direto e secreto. Parágrafo 3º. O mandato do governador do DF é de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Então, aqui no caso do DF, nas eleições passadas, quem ganhou foi o Ibanez Rocha. Nessas eleições de 2022, o Ibanez Rocha também ganhou. Então, ele só vai poder governar mais esse mandato. Aí, nas próximas eleições, tem que ser um outro governador. Ok? Então, observação. Em relação ao mandato do governador do Distrito Federal, o mandato é de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Ou seja, ao todo, o governador do DF só pode governar por 8 anos. Artigo 89. São condições para a elegibilidade do governador e também do vice-governador do Distrito Federal. Então, observação, né? Condição de elegibilidade do governador e do vice-governador do DF. Quais são as condições para a elegibilidade? Ter nacionalidade brasileira, então nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral, na circunscrição do Distrito Federal pelo prazo fixado em lei, ter filiação partidária, né? Se filiar a um partido político, só um instante. Ter idade mínima de 30 anos e ter alistamento
eleitoral. A título de curiosidade, vamos ver o que é alistamento eleitoral? Só um instante. Alistamento eleitoral. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Não, isso aqui é outra coisa. Aqui. Alistamento eleitoral é o serviço que inscreve o cidadão como eleitor e o possibilita a obter título de eleitor. Este serviço pode ser realizado pela internet. Caso tenha dificuldade ou se os serviços disponíveis na página eletrônica não forem suficientes, você pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral da sua cidade. Então, o alistamento eleitoral, ele é o serviço que permite, quer dizer, que inscreve, marque essa palavra, inscreve o cidadão como eleitor. Então, para ser governador ou vice-governador, eles precisam ser eleitores, né? Eles precisam fazer o alistamento eleitoral, que possibilita a eles se tornarem eleitores. Além, vamos lá, o serviço eleitoral é o alistamento eleitoral é o serviço que inscreve o cidadão como eleitor e o possibilita a obter título de eleitor. Então, o governador e o vice-governador, eles precisam ser eleitores inscritos e precisam ter título de eleitor, ok? Vamos lá. Artigo 90. Deixa eu só botar aqui meu notebook para carregar, pessoal. Será considerado eleito governador do DF o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. Então, observação: será eleito governador do Distrito Federal. Aquele indivíduo registrado em partido político que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos em branco e os nulos. Então, é eleito governador do Distrito Federal aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos. E precisa estar registrado em partido político.
parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, faz-se nova eleição, na qual concorrem os 2 candidatos mais votados, sendo considerado eleito o que tiver a maioria dos votos válidos. Então, observação. No caso de não obter a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, serão feitas novas eleições para governador do DF entre os 2 candidatos mais bem votados, sendo eleito o candidato que obtiver maioria dos votos válidos. Tranquilo até aqui? Parágrafo 2º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á entre os remanescentes o de maior votação. Então, observação. Nos casos de morte, desistência ou impedimento legal do candidato. Aí, que candidato nós estamos falando? No caso, governador e vice-governador. Nesses casos, se antes de realizado o segundo turno, marque a expressão segundo turno, não é o primeiro turno, é o segundo turno. Ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do governador ou do vice-governador do DF, convocar-se-á entre os remanescentes o de maior votação. Aqui no caso, gente, eu falei aqui no parágrafo 1º, no caso de não obter maioria absoluta dos votos no primeiro turno, serão feitas novas eleições para governador do DF e vice-governador do DF, né? É porque, assim, é como se viesse num pacote só, né? Então, aquela pessoa que vota no governador, ela vai votar
automaticamente no vice-governador que aquele governador escolheu para atuar junto com ele como vice, né? Então, são feitas novas eleições para governador do DF, incluindo aí a do vice-governador do DF. Tranquilo? Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então vamos lá. No caso de empate, né? No caso de empate, né, entre o primeiro e o segundo colocado, qualificar-se-á, será eleito o mais idoso. Então, observação. No caso de empate entre o primeiro e o segundo colocado, será eleito, né? Será eleito o mais idoso. O mais idoso. Artigo 91. Deixa eu ver até onde vai, pessoal. Até o 99. Aí eu fecho um bloco com vocês. O governador e o vice-governador do DF tomaram posse em sessão da Câmara Legislativa, quando prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica, observar as leis e promover o bem geral do povo do Distrito Federal. Então, observação. A posse do governador e do vice-governador do DF ocorrerá em sessão na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí eles vão, né, manter compromisso em cumprir e defender a Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica do Distrito Federal e as demais leis, além de promover o bem geral do povo do Distrito Federal. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador e o vice-governador do DF, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, observação. Se após 10 dias da data da posse, o governador ou o vice-governador do DF não tomarem posse, o cargo será declarado vago.
salvo motivo de força maior. Então, qual é a data? Tem que tomar posse em 10 dias, né? Quer dizer, a data é 10 dias. Se após 10 dias contados da data da posse, o governador ou o vice-governador do DF não tomarem a posse, o cargo será declarado vago, salvo motivo de força maior. Artigo 92. Cabe ao vice-governador substituir o governador em sua ausência ou impedimento e suceder-lhe no caso de vaga, né? Então, se o cargo do governador está vago, o vice-governador sucede o governador e ocupa esse cargo. Então, observação. Se o cargo do governador do DF estiver vago, o vice-governador do DF ocupará este cargo. Parágrafo único. O vice-governador do Distrito Federal, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador, sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, vice-governador do DF, ele vai auxiliar o governador em missões especiais e vai também exercer atribuições previstas em lei complementar. Artigo 93. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou no caso de vacância dos seus respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o presidente da Câmara Legislativa e o presidente do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, observação. No caso de impedimento do governador e do vice-governador do DF, ou no caso de vacância nos cargos de governador e de vice-governador do DF, a chefia do Poder Executivo será exercida pelo presidente da CLDF e pelo presidente do TJDFT. Eles podem usar isso como pegadinha em prova, eles podem falar assim:
No caso de impedimento do governador ou do vice-governador do DF, e no caso de vacância nos cargos do governador e vice-governador do DF, serão feitas novas eleições. Não. Havendo impedimento ou vacância nos cargos, a chefia do Poder Executivo vai ser exercida pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo presidente do TJDFT. O presidente da CLDF fica ali exercendo a chefia do Poder Executivo em relação ao governador e o presidente do TJDFT em relação ao vice-governador do DF. Artigo 94. Vagando os cargos de governador e vice-governador do DF, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, essas pessoas, né, que eu falei, o presidente da CLDF e o presidente do TJDFT, assumem a chefia do Poder Executivo e depois são feitas novas eleições. Então, observação. Vagando os cargos de governador e vice-governador do DF, será feita nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Legislativa na forma da lei. Então, observação. Ocorrendo vacância nos 2 últimos anos do mandato. Ocorrendo vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para governador e vice-governador será feita 30 dias depois da última vaga. E essa eleição será feita pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, aí você tem que gravar o seguinte: se houve vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para governador e vice-governador é feita em 30 dias. 2 últimos anos do mandato, 30 dias depois da última vaga. E essa eleição vai ser feita pela Câmara Legislativa do DF. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, né? Então, fez-se essa eleição em 30 dias, os eleitos vão ter que completar o período dos antecessores, ok? Observação. Os eleitos deverão
completar o período dos seus antecessores. Artigo 95. O governador e o vice-governador deverão residir no Distrito Federal. Então, observação. O governador e o vice-governador do DF deverão residir no DF. Artigo 96. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Câmara Legislativa, ausentar-se do DF por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, observação. O governador e o vice-governador não poderão ausentar-se do DF por período superior a 15 dias sem a autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob pena de perda do cargo. Então, se o período for acima de 15 dias, tem que ter a autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A licença que se refere o caput desse artigo deve ser justificada. Então, a autorização ou licença da Câmara Legislativa do Distrito Federal para essa ausência, ela deve ser justificada. O governador e o vice-governador do DF poderão afastar-se durante 30 dias, a título de férias, em cada ano de seu mandato. Então, observação. O governador e o vice-governador do DF, eles poderão se afastar durante 30 dias a título de férias em cada ano do seu mandato. Artigo 97. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens, igual os conselheiros do TCDF. Ok? Então, observação. O governador e o vice-governador do Distrito Federal deverão fazer declaração pública de bens no momento da posse
e no momento do término do mandato. Então, no momento da posse e no momento do término do mandato. Aplicam-se ao governador e ao vice-governador as proibições e impedimentos para deputados distritais. Então, observação. Aplica-se ao governador e ao vice-governador do DF as proibições e impedimentos dos deputados distritais. Se falar dos desembargadores do TJDFT, tá errado. A gente não pode confundir as regras dos conselheiros do Tribunal de Contas do DF com as regras para governador e vice-governador do DF. Então, governador e vice-governador do DF, a eles são aplicadas as proibições e impedimentos dos deputados distritais. Artigo 99. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o que dispõe o artigo 38, inciso 1, 4 e 5 da Constituição Federal. Então, vamos lá, observação. O governador do DF perderá o mandato se assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital. Vírgula, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o que dispõe esse artigo da Constituição. Então, o governador do DF perderá o mandato se assumir outro cargo ou função na administração pública, seja ela direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital, ressalvada a posse em concurso público. Quero ver só uma coisa com vocês, tá? Governador do DF pode tomar posse em concurso público.
Vamos ver isso aqui. Ó, isso é importante, tá, pessoal? Um governador... Deixa eu ver. Só um instante. Pessoal, eu vou ficar devendo isso para vocês, tá? Se o governador do DF, ele pode tomar... Sim, ele pode tomar posse no concurso público. Agora, eu não sei se ele vai poder exercer o cargo público durante o mandato eletivo. Isso eu vou pesquisar, tá? Então, governador do DF pode exercer cargo público durante mandato eletivo? Aqui não tá aparecendo, tá? E a lei até agora não falou nada, só disse assim, que o governador do DF ele pode tomar posse no concurso público. Agora, exercer o cargo público dentro do mandato eletivo fica como dúvida e eu vou trazer essa resposta para vocês na próxima aula, né? Dúvida. Governador do DF pode exercer cargo público durante mandato eletivo? Eu creio que não, porque aqui na primeira parte ele diz assim, que o governador do DF vai perder o mandato se ele assumir outro cargo. Ele pode até tomar posse no concurso público, mas ele não pode exercer o cargo público durante o mandato. Mas, de qualquer forma, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para vocês, tá certo? E eu quero ver o que dispõe esses artigos, tá? Porque o governador do DF tem que obedecer esses artigos. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Aí ele falou quais são os incisos, o 1, o 4 e o 5. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Certo. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Na hipótese de ser segurado de regime próprio da Previdência Social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Tranquilo até aqui, né? São os artigos mesmo da Constituição Federal. E, pessoal, eu vou terminar esse bloco por aqui, tá? E na próxima aula a gente vai ver as atribuições do governador. E, como eu disse, eu vou dividindo os blocos em partes, até para ficar mais organizado. E eu vou trazer a resposta dessa dúvida, tá? Porque no final ali ficou um pouco confuso, mas eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para vocês.
Até o próximo vídeo.